Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pela Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 294, vamos ler o primeiro livro de Macabeus, capítulo 13, Eclesiástico, capítulos 32 e 33, e o livro de Provérbios, capítulo 23, versículos de 17 a 21. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos utilizar a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, porque se você fizer isso, você vai receber uma notificação sempre que o episódio sair, o que ajuda muito a acompanhar todos os dias. Enfim, como eu disse, é o dia 294. Vamos ler o primeiro livro de Macabeus, capítulo 13, Eclesiástico 32 e 33 e Provérbios 23, versículos de 17 a 21. O primeiro livro de Macabeus, capítulo 13. Simão assume o comando. Quando Simão soube que Trifão havia reunido grande exército para devastar Judá e viu o povo aterrorizado, subiu a Jerusalém, reuniu o povo e o exortou. Vós sabeis o que eu, meus irmãos e minha família fizemos pela lei e pelo templo, as guerras e as dificuldades que passamos. Por isso, todos os meus irmãos morreram por Israel. Fiquei sozinho. Mas longe de mim poupar minha vida em momentos de perigo, pois não valho mais que meus irmãos. Ao contrário, vingarei meu povo, o templo, vossas mulheres e vossos filhos, uma vez que todas as nações, por ódio, se uniram para nos aniquilar. Ao ouvi-lo falar assim, todos se reanimaram e lhe responderam com uma aclamação. Tu és nosso chefe depois de Judas e de teu irmão Jonatas. Dirige nossa guerra e faremos o que nos mandares. Simão reuniu todos os guerreiros e se apressou a terminar a muralha de Jerusalém, fortificando-a toda ao redor. Enviou Jonatas de Absalão a Jope com grande tropa. Jonatas expulsou os que nela se encontravam e aí se estabeleceu. Trifão saiu de Ptolemaida com grande exército para ir a Judá. Levava consigo Jonatas como prisioneiro. Simão acampou em Adida, diante da planície. Quando Trifão soube que Simão substituía seu irmão Jonatas e que estava a ponto de atacá-lo, enviou-lhe esta mensagem. Mantemos cativo teu irmão Jonatas, por causa do dinheiro que deve ao fisco pelos cargos que tinha. Se mandares 3.000 quilos de prata e 2 de seus filhos como reféns, para que não se rebele quando ficar livre, nós o soltaremos. Simão compreendeu que lhe falavam de má fé, mas enviou o dinheiro e os rapazes para não suscitar maior hostilidade entre o povo, que comentaria: Jonatas morreu porque Simão não enviou a Trifão o dinheiro nem os rapazes. Então enviou os rapazes e 3.000 quilos de prata. Mas Trifão, faltando com a palavra, não soltou Jonatas. Trifão marchou depois para invadir e saquear o país. Rodeou pelo caminho de Adora. Simão e seu exército o seguiam em todos os lugares. Os que ocupavam a Acrópole enviavam mensagens a Trifão, apressando-o para que cortasse pelo deserto e lhes enviasse víveres. Trifão preparou toda a sua cavalaria para ir lá, mas nessa noite caiu uma nevasca tão forte que não pôde ir, por causa da neve. Então empreendeu a marcha até Galaade. Ao chegar perto de Bascama, matou Jonatas e aí o enterraram. Depois voltou à sua terra. Simão mandou recolher os restos mortais de seu irmão Jonatas e o enterrou em Modim, seu povoado natal. Todo Israel lhe fez solenes funerais e o choraram durante muitos dias. Sobre a sepultura de seu pai e irmãos, Simão levantou um monumento de pedra polida de ambos os lados, bem visível. Erigiu 7 pirâmides, umas diante das outras, em honra de seu pai, sua mãe e seus 4 irmãos. Rodeou-as artisticamente com grandes colunas. Sobre as colunas colocou armaduras completas para lembrança perpétua, e junto às armaduras, navios esculpidos para que os navegantes as vissem. Assim era o monumento que construiu em Modim e que ainda se conserva. Atividade político-militar de Simão. De sua parte, Trifão conspirou contra o jovem rei Antíoco e o matou.
Suplantou-o no trono, cingiu a coroa da Ásia e desferiu um duro golpe no país. Simão construiu as praças fortes de Judá, rodeou-as de torres elevadas e altas muralhas com portas e ferrolhos e as deixou bem abastecidas. Escolheu alguns homens para enviá-los ao rei Demétrio e pedir-lhe que perdoasse os impostos do país, porque todas as intervenções de Trifão haviam sido um verdadeiro saqueio. O rei Demétrio respondeu ao seu pedido com a seguinte carta: O rei Demétrio saúda o sumo sacerdote Simão, aliado de reis, os senadores e o povo judeu. Recebemos a coroa de ouro e o ramo de palma que enviastes, e estamos dispostos a assinar convosco uma paz duradoura e a escrever aos funcionários para que vos isentem de impostos. Continua em vigor tudo o que decretamos em vosso favor. As praças fortes que construístes ficam em vosso poder. Da mesma forma, concedemos anistia pelos erros e transgressões cometidas até o presente. Nós vos perdoamos a coroa que deveis. E se em Jerusalém deveis alguma contribuição, ela não será exigida de vós. Se alguns de vós estiverem dispostos a alistar-se em nossa escolta, podereis fazê-lo. Haja paz entre nós. Israel sacudiu de si o jugo estrangeiro no ano 170, e começaram a datar assim os documentos e contratos. Ano 1º de Simão o Grande, sumo sacerdote, general e chefe dos judeus. Por esta ocasião, Simão acampou diante de Gazara e a cercou com seu exército. Armou uma torre de assalto, apoiou-a contra a cidade, abriu uma brecha num torreão e o ocupou. Quando os que iam na torre móvel irromperam na cidade, armou-se enorme agitação na população. Os habitantes da cidade subiram à muralha, com suas mulheres e filhos, e rasgando as vestes, com grandes gritos pediram a paz a Simão. Não nos trates como merece a nossa maldade, mas conforme a tua misericórdia. Simão concordou e suspendeu o ataque, mas expulsou-os da cidade, purificou as casas nas quais havia ídolos, e então entrou na cidade entre cantos de louvor e ação de graças. Jogou fora da cidade tudo o que a profanava, e nela instalou gente observante da lei. Fortificou Gazara, e aí construiu uma casa para si. Os ocupantes da Acrópole de Jerusalém, como não podiam sair da província, nem entrar para comprar e vender, passavam uma fome espantosa, e muitos deles morriam de inanição. Clamaram a Simão, pedindo-lhe a paz. Ele concordou. Expulsou-os daí e purificou a Acrópole das profanações. No 23º dia do 2º mês do ano 171, os judeus entraram na Acrópole entre aclamações, com ramos de palmeira, cítaras, símbolos e harpas, com hinos e canções, porque o maior inimigo de Israel havia sido derrotado. Simão declarou festa anual esse dia. Depois fortificou o monte do templo, do lado da Acrópole, e habitou aí com os seus. E quando viu que seu filho João já era um homem, o nomeou general-chefe do exército, com residência em Gazara. O livro de Eclesiástico, capítulo 32. Banquetes. Se cabe a ti presidir um banquete, não te gabes, sê como os demais. Ocupa-te deles antes de sentar-te. Olha o que necessitam antes de ocupares teu lugar. Assim te alegrarás com os presentes e te darão a coroa da cortesia. Tu, ancião, fala quando for tua vez, mas refreia teu talento e não interrompas o canto. No momento de brindar, não faças um discurso, e mesmo que não haja música, não exibas tua sabedoria. Joia de azeviche, em colar de ouro, é o canto no meio do banquete. Selo de esmeralda, engastada em ouro, é a música entre as delícias do vinho. Tu, jovem, fala se for indispensável, e no máximo 2 ou 3 vezes, se te pedirem. Resume tuas palavras, dize muito em pouco espaço. Sê como quem sabe e cala. Com os anciãos não discutas, com os que mandam não insistas. Antes do granizo fulgura o relâmpago, antes da modéstia, a simpatia. Na hora de despedir-te, não te entretenhas, saúda o hóspede e volta para casa. Aí te poderás entreter, respeitando a Deus e não com leviandade. Dá graças por tudo a teu Criador, que te cumulou de bens. Temor de Deus. Quem consulta a Deus receberá seu ensinamento,
Quem madruga por ele obterá a resposta. Quem estuda a lei chegará a dominá-la, mas o hipócrita se enredará nela. Quem teme o Senhor aprenderá a julgar e dará sinais no crepúsculo. O homem perverso rejeita a correção e acomoda a lei à própria conveniência. O homem prudente não esconde a sabedoria, ao passo que o insolente não guarda a língua. O sábio não aceita suborno, o arrogante não aceita o mandato. Não faças nada sem aconselhar-te, e uma vez feito, não te arrependerás. Não sigas caminho perigoso e não tropeces 2 vezes na mesma pedra. Não arrisques por caminho de salteadores e guarda tuas costas. Em todas as tuas obras, cuida de ti mesmo. Quem assim age, observa o mandato. Quem guarda a lei, guarda a si mesmo. Quem confia no Senhor, não fica decepcionado. Capítulo 33. Provérbios diversos. Quem teme o Senhor não sofrerá desgraças, mas sairá salvo da prova. Quem odeia a lei não chega a sábio. Será como o barco sacudido pela tempestade. O homem prudente entende a palavra do Senhor, e seu conselho é confiável como oráculo. Prepara teu assunto antes de realizá-lo, e arruma a casa antes de habitar nela. Roda de carro é a mente do nécio, e aro que gira seus pensamentos. Amigo antipático é como cavalo no cio, que relincha sob qualquer cavaleiro. Oposições. Por que um dia é diferente de outro dia, se todos repetem a luz do sol? A sabedoria de Deus os distinguiu e estabeleceu dias festivos entre eles. Abençoou um deles e o santificou, e fez numeráveis os demais. Todos os homens são peças de barro, pois o homem foi criado de argila. Mas a sabedoria de Deus os distingue. Os fez habitar a terra e fez diferentes seus destinos. A uns abençoa e exalta, a uns consagra e aproxima de si. A outros amaldiçoa, humilha e derruba de seus postos. Como está o barro na mão do oleiro, que o maneja segundo sua própria vontade, assim está o homem nas mãos de seu Criador, que lhe confere um lugar em sua presença. Diante do mal está o bem, diante da vida a morte, diante do honrado o perverso, diante da luz as trevas. Contempla as obras de Deus. Todas, de 2 em 2, uma corresponde à outra. O autor. Eu fiquei em vigília por último, como quem rebusca atrás dos vinhateiros. Madruguei com a bênção do Senhor e como colhedor enchi meu lagar. Vede, não trabalhei somente para mim, mas para todos os que buscam sabedoria. Escutai-me, chefes de um povo nobre. Dai-me ouvidos, vós que governais a assembleia. Testamentos. Nem a filho, nem a mulher, nem a amigo, nem a vizinho, dês poder sobre ti enquanto viveres. Enquanto viveres e respirares, não te submetas a ninguém. Não entregues a outro o que é teu, para que não tenhas de mudar e suplicar-lhe. É melhor que teus filhos te supliquem do que estares à mercê deles. Sê dono de todos os teus assuntos e que não caia mancha em tua reputação. Quando se cumprir o número de teus breves dias, o dia da morte, repartirás tua herança. Servos. Ao asno, forragem, chicote e carga. Ao servo, sujeição e tarefas. Faz trabalhar o servo sem descanso, pois se levanta a cabeça, te trai. Faz trabalhar o servo para que não se rebele, porque a preguiça traz muita malícia. Com canga, rédeas e vara firme de quem o guia, carrega de cadeias o servo mau. Mas não te excedas com nenhum homem, nem faças nada injustamente. Se tens um só servo, trata-o como a ti mesmo, pois o compraste a preço de sangue. Se tens um só servo, considera-o como irmão. Não tenhas ciúme de teu próprio sangue. Se o maltratas, escapará e o perderás. Por qual caminho poderás encontrá-lo? O livro de Provérbios, capítulo 23, versículos de 17 a 21. Não sintas inveja dos pecadores, mas sempre dos que respeitam a Deus. Assim terás um futuro e tua esperança não fracassará. Escuta, filho meu, sê sensato,
encaminha bem tua mente. Não te associes aos beberrões, nem andes com os comilões, porque beberrões e comilões se arruinarão, e o preguiçoso se vestirá com trapos. Pai do céu, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela tua palavra. Ai, pela milésima vez, muito obrigado por tua sabedoria, que nos guia e nos chama a pertencer a ti e nos chama a viver não de maneira tola, mas de maneira sábia. Pedimos que, por favor, guardes nossos pensamentos e nossas mentes para que tudo o que dissermos e tudo o que pensarmos seja verdadeiro. Que sejam coisas verdadeiras, que sejam coisas boas, que sejam coisas úteis e sábias. Que tudo o que façamos te dê glória, Pai, e que ajude nossos irmãos e irmãs ao nosso redor. Por Cristo nosso Senhor, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então tá, lá no capítulo 13 de 1 Macabeus temos essa história dos irmãos, né? Vimos Judas, depois Jonatas e agora Simão. E todos esses irmãos tiveram grandes feitos, né? Grandes feitos quando se trata de batalhas. Vimos o quanto eles lutaram e agora eles conseguiram fazer com que Judá, Israel, fosse uma nação soberana e independente de novo. Porque agora eles recuperaram sua liberdade aqui na terra de Judá, na cidade de Jerusalém. E isso é incrível, né? E isso, de novo, é uma das coisas que precisamos saber. Que por mais de 100 anos, o povo de Israel teve sua própria nação soberana, porque eles lutaram contra os gregos e outros povos, eles fizeram acordos com outras nações e assim, eles fizeram toda essa luta porque eles queriam continuar obedecendo à lei de Deus. E isso é muito importante. Vimos isso na leitura de hoje, né? Que Simão, ele vai para vários lugares e à medida que ele vai a esses lugares, por exemplo, Gazara, né? E a Acrópole de Jerusalém também, ele vai lá e diz, sim, eu pouparei suas vidas, mas vocês têm que sair. Por quê? Porque vocês não têm seguido a lei, vocês não têm vivido a aliança. E para nós talvez isso soe meio problemático, porque pensamos, isso tá parecendo uma teocracia, né? E sim, meio que é isso aí mesmo. Mas reconhecemos que Deus os havia chamado para pertencer a Ele e seguir a lei. Agora, nós como cristãos não acreditamos em uma teocracia. Como cristãos acreditamos que sim, a igreja é a teocracia, nós pertencemos ao Senhor, né? Mas civilmente falando, não temos isso. O que temos é nossas próprias vidas sendo governadas por Ele. E esse que é o ponto, né? Uma teocracia é o governo do povo pelas regras da religião. Pelas regras em última análise de Deus e daqueles que fazem cumprir a lei de Deus como a veem. Mas o que temos é uma teocracia na igreja. E o que isso é que nós somos governados pelo Senhor, não pelas autoridades civis. Nós somos governados pelas leis de Deus. Somos governados pela aliança que Jesus estabeleceu com o seu próprio sangue. Somos governados pelo fato de que Ele derramou seu Espírito sobre nós para que possamos clamar Abá, Pai. Na verdade, o chefe dessa monarquia é o próprio Senhor Deus, o Rei dos Reis. E você foi feito filho ou filha desse Rei dos Reis, né? E assim, podemos fazer muitas conexões entre o capítulo 13 de Macabeus e nossas próprias vidas, mas uma coisa a ter em mente é que o que somos chamados a fazer é a nos render. Somos chamados a nos submeter às leis do Senhor. Somos chamados a viver a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo e conosco. Ele nos trouxe para essa aliança. Espero que eu não tenha te confundido mais, né? Nos últimos dias eu tenho falado bastante isso, espero que isso tenha feito sentido, espero que não tenha ficado confuso, mas é que nem eu tinha falado antes, o livro de 1 Macabeus, ele é um livro que conta a história, mas ele não traz um sermão junto. Ele só pega e fala o que aconteceu. Bom, mas um livro que nos dá um belo sermão é Eclesiástico, né? E aqui no capítulo 32 que vimos hoje, nossa, tem umas passagens muito incríveis. Começa dizendo o capítulo 32, né? Se cabe a ti presidir um banquete, não te gabes, sê como os demais. Olha isso, cara, sensacional, né? De novo, é um pai aconselhando o filho. Nossa, bom demais. Ele continua. Ocupa-te deles antes de sentar-te. Olha o que necessitam, antes de ocupares teu lugar. Assim te alegrarás com os presentes e te darão a coroa da cortesia. Muito bom. Tu, ancião, fala quando for tua vez, mas refreia teu talento e não interrompas o canto. E de novo, né? Bons conselhos desse pai por filho. Quando você for mais velho, tudo bem falar na sua vez, mas não exagera e também não interrompa a música. E isso é bom demais, né? Não fica falando enquanto tá tocando música ou algo assim, porque quantas vezes
Já não aconteceu de você estar num jantar de caridade ou num jantar de casamento e alguém vai falar no palco, alguém vai se apresentar, aí alguém da mesa do seu lado não para de falar, tipo, cara, tem gente discursando ali na frente, não é hora de bater papo. Ou quando tá tocando uma música, né? É falta de educação ficar falando e atrapalhando os outros escutarem. E se essas pessoas tivessem lido o capítulo 32 de Eclesiástico, elas saberiam que isso não se faz. E daí também, nossa, joia de azeviche em colar de ouro é o canto no meio do banquete. Selo de esmeralda engastado em ouro é a música entre as delícias do vinho. Que imagem linda, né? Daí no versículo 7 fala sobre como se comportar como jovem. Tu, jovem, fala se for indispensável, e no máximo 2 ou 3 vezes se te pedirem. Resume tuas palavras, dize muito em pouco espaço, sê como quem sabe e cala. Nossa! De novo, isso é um ótimo conselho para todos nós também, né? De ser educado e saber a hora certa de falar. E acho que essa é uma grande parte disso aqui, né? Parte dessa sabedoria em Eclesiástico é, sim, pertencer ao Senhor e viver para o Senhor e seguir a lei, mas outra parte é simplesmente ser educado. Ser educado com as pessoas ao seu redor, reconhecer que elas são importantes e que você não está sozinho nesse mundo. Tem que aprender a respeitar os outros. Isso é uma das coisas que estão enraizadas em nossos corações, né? Essa consciência que, como cristãos, temos essa noção de que todos ao nosso redor importam. Todos ao seu redor importam, todos ao meu redor importam. Todos vocês, cada pessoa ouvindo isso, todos vocês importam. O fato de vocês estarem ouvindo a palavra de Deus por 294 dias, isso importa. O fato de estarem permitindo que Deus molde a maneira como vocês pensam e como veem o mundo e como agem, isso importa. Porque, acima de tudo, mesmo que haja pessoas ao seu redor que te tratem como se você não importasse, você importa para Deus. E você importa para nós. Essa comunidade que tem caminhado junta por quase um ano inteiro, você importa para nós, você importa para mim. E por isso estou rezando por você. Por favor, rezem por mim também. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para ver vocês amanhã. Deus abençoe.